Após tantos avisos, as pessoas enfim estão ouvindo. Milhões de pessoas preferem evitar esses carros novos. A evolução dos automóveis os tornou muito complexos, impossibilitando consertos caseiros. E a decisão de evitar alguns desses carros novos em 2026, 2027 é uma decisão muito consciente. Eles querem evitar depender de concessionárias cobrando 200 a 250 dólares americanos por hora de mão de obra, já que não dá mais para consertar ou diagnosticar os carros por conta própria. E então, com esses fabricantes de carros se gabando de que seus carros mais novos e avançados são totalmente autônomos, isso é bastante irônico, quando consideramos que você, o proprietário do carro de verdade, perdeu toda a autonomia e agora o carro assume o controle. Você não controla mais o seu carro controla você. Quero falar sobre o motivo dessa grande mudança e por que milhões de compradores agora estão optando por continuar dirigindo seus carros antigos, deixando de lado todas essas novidades e tecnologias de ponta. Vamos falar sobre isso agora. A vida é curta demais para dirigir carros sem graça. Você está ouvindo isso? São milhões de clientes irritados como eu, que agora estão olhando para a evolução da indústria automobilística e dizendo: como chegamos até aqui? Vou ficar com meu carro antigo porque não posso comprar um novo. Não é só por causa do aumento absurdo desses preços e dos valores nas etiquetas que te deixam de boca aberta e olhos arregalados. Não, mesmo com o preço médio de etiqueta hoje passando dos 50 mil dólares, isso é só o começo do fim. Isso é o que a maioria das pessoas considera só o começo do problema. Veja, pois mesmo que você possa comprar esse carro novo, muitos clientes percebem que perderam o controle sobre seus carros. Eles não conseguem pagar o conserto porque você não pode mais fazer nada sozinho. Isso me lembra uma conversa de muitos anos atrás. Eu tive um X5 a diesel há anos e adorava e até deixar de gostar. Algumas coisas começaram a se tornar problemáticas. Era o EGR, o DPF, o Arla 32, todos esses problemas começaram a causar todo tipo de dor de cabeça. Se não era uma coisa, era outra. O Arla 32 que congelava. Tinha um tanque, ele rachou, trincou. O problema era que o conserto custava cerca de 4 mil dólares. Pior ainda, era uma tecnologia nova imposta ao consumidor como eu e você. Veja, porque 10 anos antes, os motores a diesel eram simples. Bastava colocar diesel, alta compressão e eles rodavam na estrada. Sim, eles soltavam um pouco de poeira e um pouco de carbono, mas eram bastante confiáveis. Por quê? Porque eram simples. Muitas vezes você mesmo resolvia esses problemas. Bastava tirar e substituir um injetor e seguir em frente. Mas desde então, as coisas ficaram muito mais complexas. Os carros de hoje evoluíram. Mesmo há 10 ou 15 anos, os carros eram bem simples. Motores V6 e V8 eram comuns, mas poucos carros tinham turbo, exceto modelos de alta performance ou edições especiais. Penso no Mazda RX-7 Biturbo ou no 300 ZX Biturbo daquela época. Tinha um desempenho extra, mas era uma escolha sua. Você sabia o que comprava. Alta performance provavelmente vinha às custas da durabilidade. Mas com o passar do tempo, o que estamos vendo é essa evolução da indústria que está empurrando os clientes para um caminho que eles não querem seguir. Atualmente, quase todos os carros têm turbo. Agora, em vez do motor V6, lançam um motor turbo de 3 cilindros. Mas adivinha só, quando você achava que isso já era ruim o suficiente, muitas dessas montadoras começaram a introduzir a injeção direta de combustível. Tudo isso, é claro, em nome da eficiência. Agora, muitas dessas exigências pressionam montadoras a criar produtos que consomem menos combustível e emitem menos poluentes. Todos sabemos o resultado disso. Muitas vezes dizem que consome menos combustível. Mas em estudos do mundo real, já foi mostrado em várias pesquisas que muitos desses novos motores turbo de 4 cilindros, apesar de serem promovidos como mais eficientes, estão conseguindo talvez possivelmente apenas 2 milhas por galão a mais do que seus antecessores V6. Veja produtos como a Mercedes-Benz, o antigo C300, em comparação com o novo C300. O novo C300 tem um motor turbo de 2 litros que, em alguns casos, é conhecido por apresentar alguns problemas. O antigo C300 com motor V6 naturalmente aspirado é muito durável e muito robusto. E o consumo de combustível não variava tanto. Então, por que estamos fazendo tudo isso? Parece que há algum problema subjacente, mas as pessoas estão começando a prestar atenção. Milhões de pessoas estão prestando atenção. Eu acordei e percebi isso por mim mesmo.
Porque agora o que estamos vendo é a capacidade, ou vamos colocar dessa forma, a força de muitas dessas montadoras fazendo com que o consumidor, essencialmente, seja empurrado para um canto onde você não tem escolha a não ser levar seu carro para a concessionária. Só a concessionária pode diagnosticar e identificar problemas no seu carro agora, pois você está sendo bloqueado. Já vimos inúmeros vídeos em que muitos desses youtubers independentes conseguiram colocar as mãos em um carro, tentaram reconstruí-lo e veja só, ficaram na mão. Por quê? Porque eles não têm os direitos, o acesso. Eles podem substituir todos os componentes, baterias, motores, bombas d'água, sabe? Eles podem fazer todos esses reparos. Eles podem até soldar e colocar novas peças de carroceria. Mas quando é hora de resetar, porque o carro apresenta várias falhas, ele diz: não, você está com esse problema. Agora não é mais possível fazer um reset rápido e seguir tranquilo. Você pode substituir todo o hardware e trocar as baterias híbridas. Pode fazer todo o trabalho das concessionárias até chegar ao gateway. Isso mesmo, o gateway, o acesso, é um bloqueio de software, e muitos de nós só agora estamos começando a sentir essa dor. Vemos isso em muitos lugares, com vários youtubers e fabricantes colocando bloqueios de software para impedir que você faça manutenção, cuide e conserte seu carro quando necessário. Mas agora você está sendo forçado a pagar taxas altíssimas de oficina de 200 a 300 dólares por hora, preços exorbitantes relacionados a algumas dessas peças. Peças paralelas provavelmente não estarão mais disponíveis. E na verdade você fica restrito a ir exclusivamente à concessionária. Além disso, grande parte da evolução da indústria automobilística hoje está levando muitos para os híbridos. Quero dizer, é só olhar para marcas como Toyota, Lexus e muitas outras que agora estão focadas quase exclusivamente em migrar para sistemas de propulsão totalmente elétricos ou híbridos. Híbridos plug-in são convenientes, pois você não fica preso, mas a bateria ainda tem alto custo. E você deve gastar milhares de dólares após 7 a 10 anos. Quando essa bateria começa a apresentar degradação, ela não carrega tão bem. Já vimos e ouvimos essas histórias. Carregar muito rápido, carregar muito devagar, altas temperaturas, baixas temperaturas, todos esses são fatores que desgastam as baterias desses híbridos plug-in e, pior ainda, desses veículos totalmente elétricos. Pergunte-se por que várias montadoras estão reduzindo a produção de veículos elétricos, já que ninguém está comprando. Veja, milhões passaram a prestar atenção. Elas começaram a perceber que, espere um minuto, depois de 10 ou 11 anos, quando aquela bateria não funciona mais, como acontece com o seu celular. Você tem esse celular, essa bateria. Depois de 3 ou 4 anos, ela não segura mais a carga do mesmo jeito. Na verdade, mesmo que segure, ela não vai durar o dia inteiro como durava quando era nova. Bem, a mesma coisa provavelmente está acontecendo com os carros. E a triste realidade é que as pessoas estão começando a juntar as peças. Não se trata exatamente de carros pegando fogo na estrada ou combustões acidentais, nem das recomendações de estacionar ao ar livre feitas por muitos fabricantes. Agora os carros estão sendo chamados para recall por risco de falha grave na bateria e possível incêndio na entrada da sua garagem. Isso não tem nada a ver com esses incidentes, porque, sejamos honestos, os casos de incêndio nesses carros são um número relativamente pequeno. O problema maior é depois de 10, 11, 12 anos, quando você se depara com uma troca de bateria de 10, 20, 30 mil dólares, é aí que a coisa fica séria. E nem é só isso. Muita gente diz, olha, eu dirijo um Lamborghini de luxo e meu carro vale 350 mil dólares. E sabe de uma coisa? Depois de 10 anos, se eu precisar trocar a bateria por 30 mil, tudo bem. O carro ainda vale a pena. Isso é ótimo. Exceto se você usa um carro comum, como a maioria do mercado. A maioria só usa o carro diariamente, indo ao trabalho ou escola, e percebe que restam no mercado apenas híbridos plug-in, híbridos convencionais e elétricos puros. Nós sabemos que as regulamentações estão forçando as pessoas a comprarem veículos elétricos puros. Eles querem zero emissões, supostamente até 2035, praticamente, em quase todos os países do mundo ocidental. Então, onde isso deixa o consumidor forçado a comprar esse tipo de carro? Por quê? Bem, porque são as imposições dos governos, essas pressões, há pressões de todos os lados, forçando esses fabricantes a criar produtos que sejam zero emissões ou de baixas emissões. Mas, enquanto isso, o que estamos ouvindo é que os aterros sanitários podem começar a encher. Ainda nem começamos a abordar a questão de para onde todas essas baterias vão.
Claro, enquanto essas empresas de recondicionamento dizem que podem reformar uma bateria e colocá-la de volta em uso, nem tudo vai parar no aterro sanitário. Mas o fato é que muitas vão. E, eventualmente, quando isso se tornar um efeito tardio e você pensar em 10, 15 anos no futuro, todas essas enormes quantidades de baterias no mercado vão acabar se tornando uma avalanche de problemas. O tipo de problema que os clientes realmente nem imaginavam, não previram. E, sinceramente, quando isso acontecer com eles, não vão querer ter nada a ver com isso. Veja, na verdade, não são só esses problemas. São problemas desses pequenos motores turboalimentados de injeção direta que operam em alta temperatura e derretem plásticos, como os turboalimentados de 4 cilindros e injetores de combustível de injeção direta. Não é mais só um injetor de combustível no coletor que pode custar $300 para trocar. Agora eles ficam embutidos no cabeçote do motor. E eu já ouvi inúmeros problemas com esses injetores quebrando. Injeção direta de combustível agora é feita quase só na concessionária, diferente dos projetos antigos que podiam ser feitos em casa. Turbocompressores geralmente ficam tão escondidos sob o capô que é melhor ser um mecânico experiente ou levar à concessionária. Para muita reprogramação e resetar códigos, será necessário ir à concessionária. Quero dizer, é só olhar para John Deere, um exemplo clássico que recentemente teve uma pequena perda financeira. Processo judicial. Por quê? Os fazendeiros estavam revoltados, tinham comprado equipamento caro e esperavam o suporte prometido. Eles poderiam acessar, redefinir e diagnosticar seu equipamento remotamente, garantindo uma solução rápida. Muitos afirmaram que a John Deere e outras empresas fazem um ótimo trabalho. O fato é que existem muitos casos em que os fazendeiros e esse tipo de pessoal não conseguem fazer um conserto no campo. Eles talvez precisem esperar, pois as peças podem ser encomendadas e atrasar intencionalmente. A pior parte é que esse é o ganha-pão deles. Dirigir seu trator na colheita exige funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, até terminar o trabalho. O problema é que o trator quebra e agora você precisa de uma peça. O que acontece? Você não consegue diagnosticar, consertar no campo e às vezes ainda espera pelas peças. Bem, será a mesma situação com muitos desses carros. Não é gritar caos absoluto, mas isso se torna um problema cada vez mais evolutivo. Comprar um carro não é mais algo feito só uma vez. Muitos fabricantes percebem que podem prender você, o consumidor, à rede deles, à rede de serviços deles e à rede de peças deles. Por quê e como? Bem, tudo começa com os serviços de assinatura. Já ouvimos falar da BMW, uma das pioneiras nisso. Você sabe que os serviços de assinatura podem te custar $15 por mês pelos bancos aquecidos. Talvez você tenha que pagar mais $8 por mês pela navegação. Possivelmente, você precisa ativar outro recurso no carro por mais 12,99. A pior parte é que todo esse hardware, módulos e fiações já estão incluídos. Então, como é que eles conseguem fazer isso? Bem, eles programam o software de um jeito que você não consegue operar aquilo a menos que desbloqueie esse patch de software, a menos que pague aquela conta, aquela taxa de assinatura mensal, e aí eles liberam esse recurso para você. Estamos vendo isso com mais frequência. Houve muita reação negativa e a BMW teria recuado um pouco. Mas isso ainda acontece. Agora ouvimos a General Motors e outros fabricantes dizendo: sabe de uma coisa? Apple CarPlay, Android Auto, tentando deixar esses produtos de fora, dizendo: olha, mas nós vamos fornecer nossos próprios sistemas internos. Os novos tipos de sistemas que meio que garantem que o seu dinheiro de assinatura vai direto para o bolso deles. Veja, muitos desses fabricantes estão criando novas fontes de receita. Não é mais só te vender o carro e esperar que você volte para as trocas regulares de óleo e talvez você passe no departamento de peças para ver o tio Bob ali e pegar aquele novo motor de partida ou talvez suas peças para trocar o óleo. Você precisa de um novo filtro, um de ar e um de óleo. Não é só começar nas peças e passar pelo departamento de serviços. Vai muito além disso. É um modo de operação garantido e uma fonte de receita garantida para muitos desses fabricantes. A criatividade dos concessionários e fabricantes de equipamentos originais é impressionante. Quando oferecem serviços de assinatura, você não tem muita escolha. Antes, os concessionários tinham poucas formas de gerar receita. Na venda do carro, lucrava alguns milhares. Se pegassem financiamento dependendo das taxas, poderiam ganhar mais milhares.
Eles esperam que você volte para a manutenção, oferecendo lealdade, atendimento, um grande sorriso e serviço de concierge. Te oferecendo aquele cafezinho quando você entra, te dando um grande sorriso e esperando que tudo isso seja maravilhoso. E que os grandes sorrisos sejam suficientes para fazer você voltar e gastar seu dinheiro suado no departamento de serviços. Também observamos forte crescimento de oficinas independentes, pequenas oficinas de fundo de quintal, pois cobram taxa horária mais baixa. Eles às vezes conseguem peças de reposição, são criativos do próprio jeito, e você conversa diretamente com o mecânico. Isso te dá uma liberdade e uma autonomia com seu próprio veículo que você não encontra em uma rede de concessionárias. Você já tentou, ao levar seu carro à concessionária, conversar e entender o que ocorre? Tudo que você faz é conversar com uma interface. Poderia falar com um robô de IA, já que esses consultores muitas vezes nem sabem a diferença entre o nariz e um buraco no chão. Frequentemente, eles apenas repassam informações confusas que passaram por vários, de um mecânico a outro, depois a um supervisor, a outra pessoa, à papelada e, por fim, ao relatório da nota fiscal. Às vezes, algo se perde na tradução e, ao falar com o consultor de serviço, você não recebe toda a história. Na maioria das vezes, em 99% dos casos, você nem consegue falar com o mecânico para entender o que ele encontrou e qual é o problema. Você está falando com alguém que ganha $15 por hora na recepção e diz: você precisa de novos amortecedores. Você realmente não tem controle, mas o serviço e as peças eram outra fonte de receita para as concessionárias. A parte ruim é que também sabemos que há mais nessa equação, e isso não existia há 10 ou 15 anos. Veja, o que é novo nesse jogo todo e o que é novo nessa conversa toda é uma conversa diferente. Você já ouviu falar desses planos de manutenção, certo? Eles vão te dar um plano de manutenção gratuita de 5, 7 anos. Às vezes está incluído no preço de venda do veículo. Às vezes eles vendem por uma mixaria. Mas veja, o que você não percebe como consumidor é que não se trata apenas desse plano de manutenção gratuita de 7 anos ou desse plano de manutenção gratuita de 5 anos. Isso também significa que seu carro tem garantia total de apenas 3 anos. Eles acrescentam 2 anos como plano de manutenção. Nos primeiros 3 anos, nada é encontrado. O carro está ótimo. Aqui estão suas chaves e a troca de óleo. Obrigado. Até daqui a 6 meses. É assim que geralmente funciona. Mas depois de 3 anos, a garantia acabou. Daqui a pouco você está entrando no 4º e 5º ano de manutenção. Bem, você pensa consigo mesmo: ei, eu tenho manutenção gratuita. Vamos usar isso. Na próxima troca de óleo, vão fazer o rodízio dos pneus. Eles vão checar tudo. É curioso como isso funciona. Na maioria das vezes, quando a garantia termina, é justamente quando começam a surgir problemas. É aí que eles começam a pegar pesado. É aí que de repente espera um minuto. Calma aí. Seus freios estão em 30%. Você está com um vazamento na carcaça do comando e a tampa da corrente de comando também está com um vazamento. Além disso, há um ruído e o carro parece não usar todos os 6 cilindros. Talvez devêssemos fazer um diagnóstico. De repente, após 3 anos tudo certo, isso muda. E então, de repente, no 4º e 5º ano do nada, eis que surge uma oportunidade para a concessionária gerar mais receita, encontrando mais problemas. Isso não é por acaso, é de propósito. Você pode pensar, se confiam tanto na manutenção de 5 anos, por que não oferecem garantia desse tempo? Mas não fazem isso. Eles vão além disso porque sabem que, pela regra geral e pelas médias, é claro que os carros envelhecem e se deterioram. Mas também, isso dá a eles a oportunidade de começar a abrir o talão de cheques, o seu talão de cheques. Muita gente que faz reparos em casa diz: para coisas grandes e complexas, levo à concessionária. Para pequenas coisas, como troca de óleo e serviço de freio, eu mesmo faço. É simples, não tão mecânico, e posso cuidar disso. Adivinha só, você já ouviu falar de alguns desses veículos elétricos agora? Para fazer os freios traseiros, você precisa do software, que é de propriedade e operado pela concessionária, para liberar os freios traseiros. Na verdade, até o nosso velho Mercedes C300 também tem uma liberação no freio traseiro que você precisa forçar o computador a liberar o freio de estacionamento. Se você não fizer isso e tentar remover a pinça, vai quebrar peças e isso vai te custar milhares de dólares. É quase uma armadilha e eles sabem disso. Muitas vezes as pessoas se sentem intimidadas, mesmo sabendo como contornar esses recursos extras. A questão é que agora há uma complexidade que antes não existia.
Qual o problema de uma alavanca para o freio de estacionamento? Não. Agora todos usam freios de estacionamento elétricos, com solenoides, motores e uma complexidade que muitos não querem arriscar. Em vez disso, vão direto à concessionária, mantendo você preso ao setor de serviço. Mas ainda há mais nessa conversa. Milhões já percebem que estão presos à concessionária, pagando taxas altas de serviço e sem conseguir resetar os códigos. Você nem consegue trocar uma bateria sem precisar resetar na concessionária. Agora há tantas limitações. Além disso, em 2027, haverá uma nova exigência que vai monitorar você, observar seus movimentos oculares, cada manobra sua, determinando se você está apto para dirigir. E muitas pessoas sugeriram que essas exigências são mais uma ponta do iceberg. Começa com a conversa de que é para a segurança, para garantir que você não está intoxicado. Mas muita gente espera que isso se expanda e passe a tomar decisões sobre se você está ou não apto a dirigir. Veja, os carros estão perdendo a independência e os proprietários estão perdendo a independência de dirigir de forma autônoma, de tomar nossas próprias decisões ao dirigir. E agora muitos desses computadores, carros e montadoras estão criando um ambiente em que você fica sem precisar intervir. O carro é totalmente autônomo, mas você perdeu toda a sua autonomia. Veja, é assim que a indústria está caminhando. As pessoas estão começando a perceber e perguntar: uau, meu carro está me espionando, espionando meus passageiros? Isso não é legal. Na verdade, a Ford até entrou com um pedido de patente para autorreposse. Então, se você fosse uma dessas pessoas que, não conseguiu fazer os pagamentos e depois de alguns meses consecutivos acabou inadimplente, existe uma patente que eles ainda não colocaram em prática. Ainda não está em funcionamento, mas eles querem garantir a ideia de que esse veículo poderia sair sozinho da sua garagem para a rua, para que pudesse ser facilmente recolhido por um caminhão de reboque. Ou ele encontraria o caminho até a casa de leilões ou de volta para a sua base, para que possa ser recuperado e vendido ao banco. Confira algumas das novas tecnologias sendo implementadas. A autonomia desses carros acabou. Puro e simples. Carros que não dá mais para consertar, muito complexos e caros quando quebram. Os plásticos derretem. Muitos acreditam que engenheiros automotivos não são mais tão inteligentes quanto antes. Os carros nunca derretiam sob o capô, nem vazavam desse jeito ou acumulavam carbono. Então, como os engenheiros podem estar ficando mais burros? Bem, o fato é que eles não estão. Eles sabem seus limites, e isso é o problema. Estão mais inteligentes do que nunca. Eles entendem sobre ciclos de vida, curvas da banheira, mortalidade infantil. Eles sabem a vida útil do veículo. Eles conhecem a vida útil de componentes como bombas d'água, quantos quilômetros, quantos ciclos, quantos acionamentos daquele botão, daquele interruptor, daquele seletor. Por isso eles incluem esses painéis grandes, pois agora tudo ficou modular, o que facilita. Agora, em vez de te venderem um pequeno resistor ou um componente ou interruptor, se a sua tela parar de funcionar, em vez de te venderem aquele interruptor de 22, eles podem te vender o conjunto inteiro, que é plug and play, mas vai te custar 3.800. Eles não ligam se foi só um pequeno elemento daquele conjunto que parou de funcionar. Eles vão te vender tudo, o pacote completo. Muitos desses carros agora estão se gabando de que os motores são muito modulares por design. Quero dizer, até mesmo a BMW, e é verdade que alguns dos motores modulares deles são muito melhores do que os de alguns veículos mais antigos. O ponto principal é que, mesmo com a Porsche, por exemplo, com o motor M96, ele era considerado mais um cárter seco, integrado ou quase um motor do tipo modular, onde o motor era bem intercambiável e podia ser removido e substituído com facilidade. Na verdade, os antigos construtores de motores de muitos anos atrás, até mesmo da Porsche, muitos desses construtores de motores estão desaparecendo. E pelo que posso perceber, muitos desses Porsches agora costumam usar mais um design modular e os motores realmente não são tão viáveis de serem reconstruídos. Hoje basta conseguir um motor de reposição e instalá-lo por $28.000 para voltar à estrada. Antes, se tivesse problemas nas válvulas, era possível apenas reconstruir a parte de cima do motor. Embora haja gente criativa independente e ótimos adeptos do faça você mesmo dispostos a encarar esses desafios. Esses motores não são mais feitos como antes. Agora são muito compactos, complexos e modulares, o que praticamente obriga você a seguir esse caminho.
Você precisa decidir sobre um carro que desvalorizou rapidamente. Agora é hora de descartar o carro ou lidar com um veículo que vale 20 mil, mas custa 28 mil dólares para trocar o motor. Qual decisão você toma? Isso mesmo, porque com toda essa nova tecnologia, é muito rápido e fácil acabar com o valor de muitos desses carros. Muitos desses componentes, você troca um, dois ou três módulos em um carro moderno. Devido à forte depreciação dos carros com nova tecnologia, como turbos de 3 e 4 cilindros e com 100 mil milhas rodadas, o veículo já está depreciado. A essa altura, quando você tem uma ou duas falhas semi-catastróficas, o carro já passou claramente do ponto de reparo. Não importa mais. Muitas pessoas estão descartando carros com 6 ou 7 anos de uso só porque alguns reparos, que eram pequenos em carros de 10 anos atrás, agora parecem mais complexos. Mas o custo elevado de um módulo, de um console ou de um componente, ou até mesmo de uma transmissão DCT, ou até mesmo de uma transmissão CVT, num Nissan moderno, isso pode custar 8 mil dólares, enquanto seu Nissan Sentra vale só 5.500 dólares. Torna a decisão mais fácil e os proprietários decidem se desfazer dele. Veja, são esses projetos complexos, esse excesso de tecnologia, que faz muita gente tomar a decisão. Eu prefiro ficar com meu carro antigo. Então agora, aqui está a decisão. Você já viu a qualidade dos carros usados? Sucata, isso mesmo. Por quê? Porque qualquer coisa boa que vale a pena ter, marcas renomadas, fabricantes, Acura, Lexus, Toyota, Honda, Mazda e por aí vai, os fabricantes conhecidos e respeitados. Os únicos que você vai encontrar no mercado de carros usados são os que têm quilometragem extremamente alta ou estão batidos e amassados, ou têm um histórico bem problemático. Esses são os únicos que você encontra. Boa sorte tentando encontrar um Toyota Camry de 9 ou 10 anos que foi cuidadosamente mantido por uma senhora de 82 anos e agora ela só está tentando vender. E sabe, ela está vendendo o carro com cerca de 60 mil milhas rodadas e sempre fez revisões na concessionária. Esse tipo de joia é raro de encontrar. Agora, o que você encontra no mercado é só carro detonado, enferrujado ou com histórico de acidente grave. Sabe por quê? Porque as pessoas estão notando. Milhões de pessoas estão percebendo o que está acontecendo na indústria. Cada vez mais pessoas preferem reconstruir o motor de carros ou caminhonetes com 15 anos de uso. Eu vejo muitas caminhonetes velhas enferrujadas na estrada. Por que gostam de andar numa caminhonete enferrujada? Não, mas eles não querem pagar 90 mil dólares por uma caminhonete cujo motor provavelmente precisará de reforma antes das 60 mil milhas. Eles perguntam, por que gastar 6 dígitos em uma caminhonete nova se posso investir 8 ou 9 mil em um motor refeito? Então sim, tem um pouco de ferrugem ao redor dos paralamas e as pessoas estão ficando criativas, colocando aqueles alargadores de paralama parafusados para tentar esconder a ferrugem por mais alguns anos. Você sabe, os rolamentos das rodas dão problema. Eles gastam 1.000 dólares colocando uma suspensão dianteira nova no carro ou na caminhonete e pronto, está resolvido. Veja, até um velho Honda CR-V, Toyota RAV, 4 Toyota, 4 Runner Camry, Corolla, todos esses são exemplos, até mesmo o Mazda 3. Esses são exemplos de carros que muitos desejam ter. E eles não se importam de comprar um 4 Runner com 250 mil quilômetros, porque ele tem um V6 aspirado de uma geração lá de 2008 e 2010, quando esses motores duravam 1 milhão de quilômetros. As pessoas não se importavam. Se a lataria estivesse boa, dirigiam e arriscavam. E era um risco fácil de assumir, porque muitos daqueles carros antigos não tinham turbo. Muitos dos carros antigos não tinham injeção direta de combustível. Muitos dos carros antigos eram compatíveis com o OBD2. Você podia conectar seu leitor de códigos antigo, diagnosticar rapidamente, consertar e seguir dirigindo por mais 200 mil quilômetros. Veja, as coisas mudaram e a evolução do setor automotivo está fazendo as pessoas começarem a entender o que está acontecendo. Muita gente não quer andar por aí em um aspirador de pó com uma bateria dentro, que vai precisar de uma substituição de 20 mil dólares em 10 anos, quando esse veículo só vai valer 8 mil dólares. Isso não faz sentido e as pessoas estão despertando. As pessoas percebem que esses custos gerais e tudo o que precisa ser feito no carro fazem você depender do serviço da concessionária. 200 a 225 dólares por hora de mão de obra, pode apostar, o dia todo.
você começa a perceber que o problema não é apenas pagar por esses carros novos. Mesmo com o preço alto e crescente, 50 mil, 52 mil dólares preço médio de transação hoje, isso é só a ponta do iceberg. O grande custo está nos próximos 10, 15 ou 20 anos com esse veículo. Se ele durar tudo isso, boa sorte. Pessoas estão ficando espertas. Milhões de compradores agora preferem consertar o que já possuem. E eu gosto do meu velho e confiável Toyota, do meu velho e confiável Honda, do meu velho e confiável Lexus, do meu velho e confiável Acura, porque eu posso consertá-lo. A concessionária não manda em mim, o carro não manda em mim, e eu vou continuar dirigindo. Deixe um comentário, quero saber sua opinião. Como sempre, alguns vídeos para refletir. Espero ver todos em breve. Até logo. Tchau.